Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Trago a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá. Questão 247 a 256. 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? Resposta. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os surces. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então nós temos um planejamento reencarnatório antes de virmos para cá. Chegamos aqui, nós vamos adquirindo mais algumas vírgulas para quitar. Mas não somos apenas devedores, temos qualidades, acertos e semeamos coisas boas também. Junto com isto, as coisas boas vão apagando, amenizando e sendo maiores do que os nossos erros. E de acordo com a nossa semeadura, muitas coisas podem ser dispensadas ou retiradas do nosso caminho quando nós já aprendemos a lição de alguma maneira. Certo? Questão 248. Como se verifica a queda do espírito? Resposta. Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Dentro das suas possibilidades de ação, porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. Através das nossas atitudes, através muitas vezes de impulso que nós temos, ou às vezes de bater de frente e responder o mal com o mal, são instantes em que nós podemos verificar os impulsos errados que nós trazemos e que levarão a nós termos débitos e quedas. Questão 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Resposta. A Terra é um plano de vida e de evolução, como outro qualquer, e nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. Portanto, aonde quer que estejamos, como diria Jesus, aonde estiver o teu tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, aonde estiver vinculada a nossa alma, o nosso espírito, ali estará o nosso bem ou a nossa queda. Portanto, a Terra é apenas um plano, como qualquer outro. Questão 250. Como se processa a provação coletiva? Resposta. Na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais.
Então, reúnem-se espíritos que possuem os mesmos débitos nas mesmas situações para que seja organizado esse ajuste de dívidas, vamos dizer assim. 251. A incredulidade é uma provocação? Resposta. O ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados. Nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, no íntimo do ser, passando uma situação de desespero, de ajuste de um problema muito grave, por mais que a pessoa diga, eu não creio em Deus, eu não acredito em nada, naquela hora, ela sente, pensa e emite, meu Deus, me ajude. Questão 252. Somente se recebe a ofensa a que se faz jus no cumprimento das provas? E, considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Resposta. Recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, e de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio. Conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporário, aonde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem de todos os planos da vida. E devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao mesmo estudo da mesma no ano seguinte, até obterem o conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos de algum modo imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Então passaremos quantas vezes forem necessárias pelas mesmas situações até que tenhamos aprendido a lição, até que tenhamos superado aquela dificuldade e solidificado em nós aquele aprendizado para transformarmos isto em virtude. Não que talvez depois não passemos a fim de mostrar a outros como passar com resignação, com fé e com amor, e também auxiliar outros passando por provas semelhantes. Questão agora 253, entrando no tema virtude. A virtude é a concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Resposta. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura, a aquisição do espírito nas estradas da vida. Incorporada, soluce eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, nada vem de graça.
tudo provém do esforço, dedicação e perseverança de cada um de nós. Questão 254. Que é paciência e como adquiri-la? Resposta. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo ao trem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E, para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faça mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Quais sejam as de abandonarmos o próprio esforço, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores, quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Então, muitas vezes somos tomados por impulsos porque não vigiamos e não nos disciplinamos, não nos condicionamos na retidão dos nossos espíritos. Mas quando lutamos para isso e instalamos essa educação interior, nós vamos parar de sermos dominados pelos impulsos e instintos e agirmos de acordo com a conduta reta que os nossos espíritos terão aprendido. Certo? Questão 255. Devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Resposta. A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um esforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários. Reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito esclarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados, mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto em seus estabelecimentos suntuosos o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina, quando colimam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada, onde o lar, genuinamente cristão,
será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para a qual os espiritistas devem voltar os olhos antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Portanto, sempre que possível, façamos também, além da caridade moral e espiritual, a caridade material, que consiste de várias formas que podem ser realizadas. Certo? Questão 256, fechando o nosso vídeo de hoje. Como interpretar a esmola material? Resposta: no mecanismo de relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e sua utilidade oportuna, como resultante da lei de equilíbrio que preside o movimento das trocas no organismo da vida. A esmola material, porém, é o índice da ausência da espiritualização nas características sociais que a fomentam. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir e muito menos deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Quem se esforça, nos bastidores da consciência retilínea, dignifica-se e enriquece o quadro de seus valores individuais. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber sempre, de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Então, uma vez estamos aqui necessitados de recebermos a ajuda material de alguém, mas pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho de alguma forma, teremos no amanhã condições de nós sermos aquele que estará estendendo a mão a outra pessoa. A vida é uma roda que gira. Hoje estamos aqui numa condição, amanhã talvez estejamos em outra, conforme aprendizado, conforme a circunstância que estiver nos exigindo a situação. Então, façamos sempre a nossa parte. A semente de hoje plantada será a árvore do amanhã, certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi mais um estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No próximo vídeo estaremos realizando o estudo das questões 257 a 266. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.